Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. As leituras que temos escutado nesta semana traduzem aquela que é uma das mais aterradoras experiências da alma humana, a experiência do desamparo. Ser abandonado por quem nós amamos ou em quem depositamos a nossa confiança, termos que nos acostumar com a ausência daquela presença que nos preenchia com o seu afeto, com a sua compreensão, é sempre um desafio. Não é à toa que as crianças, quando muito pequenas, e vão aprendendo a reconhecer o rosto das suas mães, tendem a chorar quando se afastam delas, não é? Eu já fiz isto, e imagino que muitos de nós já fizemos, não é? Leva um tempo para a criança conseguir entender que não ver a mãe, porque a mãe a deixou na porta da escola, não significa que a mãe deixou de existir. Esta é uma das experiências mais desafiantes da nossa alma humana, ressignificar a perda, a ausência, não poder estar o tempo todo perto de quem nós nos amamos, sobretudo quando esta distância é ainda desafiante, quando nós temos que ofertar a alguém que nós amamos, não é? Fazer a experiência terrível do que significa ser humano, tentar sepultar um amor que não é sepultável, ali ver num corpo inerte a ausência de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó. Assim também os discípulos têm que ressignificar a ausência de Jesus Cristo. O homem com quem eles conviveram durante 3 anos, o homem que lhes havia inspirado, o homem que havia enchido e preenchido os seus corações com promessas a respeito da ressurreição, do reino, do Pai, do amor, ausentou-se, morreu na cruz. E aí acaba sendo a grande decepção de expectativa dos discípulos, e depois volta ressurreto, e os discípulos depois têm que ressignificar mais uma vez a ausência do Cristo quando sobe para os céus. E o Cristo, então, no Evangelho de João, vai ajudando a entender que a sua morte, a sua glorificação e a sua ascensão aos céus inauguram uma outra forma de presença. Nós, agora, na medida em que Cristo subiu aos céus, teremos que fazer um pouco mais de esforço para reconhecer a sua presença. A presença de Cristo, então, a partir do momento em que sobe para os céus, é sempre uma presença que é ausência. Nós, quando escutamos a palavra de Cristo, temos o nosso coração, sentimos o nosso coração arder, como os discípulos de Emaús, no caminho daquela estrada. Reconhecemos que a verdade de Cristo lança luz às nossas sombras, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela sensação de não estar vendo e de não poder tocar aquele que faz arder o nosso coração. Tanto que mesmo diante de tantas palavras e de tantas pregações,
Não há momentos em que a gente sente que as forças se ausentam de nós, não é? E a gente coloca um pouco em dúvida se de fato Cristo irá cumprir aquilo que nos prometeu. Assim também na Eucaristia, a Eucaristia é já receber dentro de nós o corpo e sangue, alma e divindade do Cristo, mas é ainda o mistério de um sacramento, que mostrando ainda não é capaz de revelar, tal qual nós iremos ser capazes de contemplar quando virmos o Cristo face a face. Por isso, nós que aqui estamos, assim como aconteceu com os discípulos, temos que reconhecer o Cristo neste já e neste ainda não. O Cristo já ressuscitou, mas nós ainda não podemos tocá-lo como ressuscitado. O Cristo já prometeu a nós uma esperança que não decepciona, que não murcha, que não mancha, que não pode ser roubada, que não apodrece, como diz o apóstolo Pedro em uma de suas cartas, mas ao mesmo tempo nós em nossa vida experimentamos tantas aflições, não é? Onde nós vamos colocando em xeque aquilo em que de fato cremos. Portanto, ser cristão significa estar transitando como que aos tropeços, como a criança que sente o desespero de não ver diante dos olhos a sua mãe e tem que ir aprendendo que a ausência física da sua mãe não significa que o amor deixou de existir. Ainda que o olhar não possa alcançar a sua mãe, este amor zomba dos limites do espaço. Alcança a mãe no trabalho, alcança a mãe preparando a sua refeição, alcança a mãe nas suas preocupações e na sua motivação de vida. E a criança, então, embora não esteja mais diante da presença física, vai aprendendo que quando terminar o horário da aula poderá reencontrar de novo o mesmo amor, o mesmo colo. Assim também todos nós. Temos que ser apaixonados por Jesus Cristo ao ponto de esperá-lo. E é lindo quando nós escutamos no Evangelho que acabamos de ouvir o movimento a que Cristo nos está chamando no Evangelho de João. A nós, que experimentamos muitas aflições, a nós que somos como que crianças, às vezes nos perguntando se Cristo está sendo insensível àquilo que nós estamos passando, ele diz, olha, o Pai está todo dentro de mim. O Cristo é o esplendor da glória do Pai, é a imagem da sua substância. No Cristo, o homem habita o Pai. E o Cristo, então, ao subir para os céus, passa a habitar dentro de nós. Para entender a profundidade do que João está dizendo neste Evangelho, é preciso sentir. Sentir que Cristo é Deus encarnado que desceu do céu e assumiu a carne humana, e tendo o Cristo, este templo vivo de Deus em nosso meio, subido ao céu, ele passa a morar dentro de nós. Portanto, o mistério mais profundo da fé que nós professamos em Cristo é de que nós passamos a ser morada da Trindade. O Cristo foi morada do Pai, e nós agora somos morada do Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Todos habitam dentro de nós, e é isso que caracteriza, antes de tudo, o ser cristão. Nós enxergarmos este mistério, que foi muito trabalhado por Santa Teresa d'Ávila, no seu livro Castelo Interior, o mistério da inabitação trinitária. Dentro de nós mora a Trindade inteira. Dentro de nós está o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amando, nos curando a partir de dentro. E essa é a fonte da vida que nós recebemos, uma vida divina que não passa, uma esperança que não se dissolve. A Trindade inteira passa a morar dentro de nós, por isso nós não estamos sós. E é preciso, irmãos e irmãs, estarmos profundamente convencidos disso, porque não raro nós nos encontramos em situações como aquela do apóstolo Paulo, na leitura que nós acabamos de escutar. Paulo, que dispôs tudo de si para anunciar o Evangelho, que abre mão dos próprios projetos, dos próprios sonhos, encontra-se acusado, correndo o risco de ser dilacerado pela fé em Jesus Cristo. E é neste momento em que Paulo encontra-se à mercê de ser morto por conta da sua esperança na ressurreição, que ele escuta uma frase que retoma continuamente nas Escrituras nos momentos de dificuldade e que todos nós temos que escutar dentro do nosso coração quando nos encontramos aflitos. Paulo tem confiança. Paulo tem confiança. Samuel tem confiança. Maria tem confiança.
José tem confiança, e assim cada um de nós tem que ir, nesses momentos de aflição e de sombras, de tempestade, escutar Deus que nos fala, tem confiança. Esta é sempre uma expressão que vai ressoando nas Sagradas Escrituras. O Senhor pede a Josué que tenha confiança. O Senhor pede a Gideão: não temas, eu estou contigo, valente guerreiro. E assim continuamente nos momentos difíceis vai fazendo ecoar nos corações esta confiança nele. Esta confiança, esta esperança que não nos decepciona, porque nós não sabemos todos dele. E aí o Salmo nos ajuda a aprofundar ainda mais aquilo que é dito no Evangelho e que se encontra verificado de modo concreto na perseguição do apóstolo Paulo, assim como nas angústias da minha vida, da sua vida e de cada um de nós. O salmista diz assim, quase como que perguntando: como eu vou fazer para não vacilar? Porque a vida de todos nós é cheia de tantas angústias, de tantos vacilos, não é? Até os jovens, não sei se ainda repetem esta expressão, mas na época em que estudava no ensino fundamental e médio, diziam: ô vacilão, né? Nós às vezes vacilamos e damos com a testa na parede, né? Ensurdecidos por aquilo que pensamos. Vozes vão gritando dentro de nós, de desânimo, de ansiedades, de rancores e de ressentimentos, e aí nós tememos de fato, não é? Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós estamos a um passo de tropeçar. E aí o salmista diz: tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Olha que frasezinha simples, aparentemente tão boba, mas que pode ser um tesouro para cada um de nós. A chave para não vacilar, para não desanimar, mesmo quando nós estamos como Paulo, sendo dilacerados, apedrejados, julgados, perseguidos e desamparados, é ter o Senhor diante dos olhos. Não perder o Senhor diante dos olhos. Assim como a criança na escola não se esquece que tem um amor de mãe. Esta é a chave para que nós não desanimemos. E os salmos, em ressonância com o Salmo 15, estão cheios deste mistério. No Salmo 33, assim se diz algo muito interessante. Se o Senhor, diz o Salmo 133, o Senhor olha para as nossas aflições, o Senhor conhece as angústias da nossa alma, assim como está escrito no Salmo 33, versículo 4. O Senhor, assim se diz no Salmo 33, versículo 4, do coração atribulado está perto do Senhor e conforta os de espírito abatido. Olha que mistério interessante e profundo para nós, que estamos nos preparando para mais uma vez celebrar a vinda do Espírito Santo, da Trindade inteira habitando dentro de nós, porque nós somos templo desse Espírito. É preciso ter sempre o Senhor diante dos olhos. Em tudo que nós fazemos e tudo que nós experimentamos, nós temos que nos perguntar: onde é que está o Senhor? Onde é que eu o encontro? Onde é que eu o reconheço? O meu olhar está fixo onde? Está fixo nas coisas que passam? Eu estou dando ouvidos às vozes que me desesperam e que me angustiam? Ou estou dando ouvido e com o olhar fixo no Senhor, na esperança de que é dele que vem a palavra que é viva e que nos dá a graça de permanecer? E, ao mesmo tempo, saber-nos olhados pelo Senhor, como nós dizemos em ressonância dos Salmos. O Senhor olha para as nossas aflições, quer dizer, nós servimos a um Deus que não é indiferente àquilo que nos deixa aflito. O Senhor conhece as angústias que nós experimentamos, não é? E são tantas as angústias, tantos os abismos que nós vamos experimentando. Não é? A angústia vem sempre quando nós temos a decepção de uma expectativa, não é? Porque nada mais humano do que querer que as coisas sejam desse jeito, conforme este cálculo, neste horário, conforme o nosso planejamento, e nós vamos sempre percebendo que há um abismo entre os nossos planos, as nossas expectativas e entre aquilo que é a realidade, tal e qual ela é, e nós somos chamados a aceitar e a ressignificar. Neste lugar, diz o Salmo 30, o Senhor conhece a nossa angústia, isto é, servimos a um Deus que nos enxerga e que nos percebe. Irmãos e irmãs, nestes tempos tão difíceis, nestes tempos em que as carências se amontoam e que nos viram do avesso, e que nós temos a impressão de que ninguém cuida de nós,
ninguém nos alcança, ninguém nos persegue, em que nós somos como crianças sentindo-nos sozinhos, tenhamos confiança, a fé profunda de que Deus mora em nós com a sua força, de que mora em nós com a unção do seu Espírito, de que nos vê, de que o Senhor está perto de todo o coração atribulado e que nos conforta. Mas para isso é preciso que nós não tiremos o olhar dele, porque se nós não tivermos o olhar fixo no Senhor, os nossos passos continuamente vacilam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus as nossas preces. A nossa resposta será: